Pois é, se você resolver fazer açúcar na sua casa, você pode ser preso. Existe uma lei que determina que seja preso de 6 meses a 2 anos caso você resolva produzir e fazer açúcar na sua casa. E não é nem um pouco difícil fazer o açúcar, é algo muito simples, que não oferece nenhum risco, nem a você, nem a sociedade, nem aos seus vizinhos, nem ao Estado, muito menos para ele poder se meter nisso e criar uma lei. Se você viu o vídeo que eu postei nas minhas redes sociais, você sabe do que eu tô falando, e agora eu vou complementar esse vídeo aqui com vocês. Se você não viu, vai lá nas minhas redes sociais, @Marcelo Brock, Marcelo com 2 L's, em todas as plataformas, e você pode ver esse vídeo. Vamos trocar essa ideia e aprofundar esse assunto depois da vinheta. Eu sou Marcelo Brock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Marcelo Brock. Se você puder deixar o like para ajudar meu trabalho, se você gostar do vídeo, vai me ajudar bastante. E se você não for inscrito, não esquece de se inscrever no canal aí para dar uma moral. Tô gravando mais uma vez aqui da Califórnia, dessa vez de Malibu. Tô dentro do meu carro aqui no estacionamento e quero comentar com um pouco mais de profundidade aquela questão do vídeo sobre como fazer açúcar, sobre o fato dos americanos fazerem açúcar e de fato de produzir açúcar ser proibido no Brasil. Galera, aqui nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, eu percebi que os americanos têm o hábito de fazer açúcar em casa. Aí eu fui ter a curiosidade de ver como se faz açúcar. Eu percebi que é muito simples fazer açúcar. Então você consegue fazer, por exemplo, açúcar mascavo na sua casa, para usar em várias receitas, para botar no café, para botar no suco, etc. Muito rapidamente, sem muito trabalho, sem muito esforço. Vai precisar de uma panela, de uma vasilha, de uma peneira, de um fogão e de caldo de cana. Então eu me levei a questionar por que não fazem açúcar no Brasil? Por que ninguém nunca fez isso em casa? Eu nunca vi ninguém fazendo a própria açúcar para determinadas receitas. Por que a gente compra o açúcar mascavo no Brasil? O açúcar mascavo é caro, por exemplo. E eu comecei a pensar, e aí eu descobri como se faz açúcar. É muito simples, eu ensinei lá nas minhas redes sociais, então eu não vou ensinar aqui, não é um vídeo de receita, se você quiser você pode ir lá para ver, mas eu descobri que é proibido. E aí eu descobri que é proibido, que existe uma lei, né, que foi criada inicialmente há muito tempo atrás, mas que permanece até hoje, que proíbe o brasileiro de fazer açúcar dentro da casa dele. Se ele não tiver intuito comercial, se ele não for vender, se ele não tiver registrado, legalizado direitinho, ele não pode fazer açúcar de forma caseira na casa dele. Olha que coisa doida, né? Isso não faz o menor sentido. Pior, não só é proibido, como existe uma pena de detenção. É isso aí, não é uma multa, não é uma cesta básica que você vai pagar ou algo assim. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Imagina, você simplesmente faz açúcar na sua casa. Imagina, eu volto pro Brasil sem saber dessa informação, faço açúcar na minha casa, de alguma forma a justiça descobre e ela tem amparo legal em lei para me prender por 2 anos porque eu quis fazer açúcar na minha casa. Eu não tô falando de comercializar açúcar que eu produzo na minha casa sem ter licença, tô falando de fazer açúcar mesmo para mim, para dar para meus amigos, para fazer um bolo ou algo do tipo. Olha o nível da banalidade. Essa lei foi criada em 1966 no regime militar brasileiro por Castelo Branco. Ela tinha um intuito, segundo o governo da época, de proteger a indústria açucareira, a indústria que trabalha com cana-de-açúcar. Não só é proibido fazer açúcar, como também é proibido, por exemplo, fazer etanol. Você utilizar a cana-de-açúcar para produzir etanol. Não só é proibido fazer, como também é proibido armazenar e também como é proibido transportar, tá? Então, nesse caso do etanol, a gente poderia até ver algum sentido, dado que você está carregando um combustível inflamável, você está produzindo um combustível inflamável e você está ali armazenando ou vendendo um combustível inflamável, algo que pode pegar fogo, que pode explodir. Ok, agora o grande problema é que açúcar é açúcar e álcool é álcool. Se você pode fazer açúcar, não tem nada a ver com fazer álcool, independente dos dois virem da cana de açúcar. Não é do processo de fazer açúcar que vai sair álcool ali. Isso não faz o menor sentido. Na verdade, como justificado pelo governo, que ele não disse que era essa preocupação com a segurança das pessoas, o governo justificou para proteger a indústria. E é isso que o Estado faz constantemente. O Estado cria leis que proíbem as pessoas de achar soluções baratas, soluções simples para que elas acessem coisas, para proteger determinados setores que o governo entende como útil para ele, ou para o país no sentido Estado, tá? Ou simplesmente setores comerciais que eles tenham negócios, quem está no poder, ou tenham parentes e amigos que tenham negócios, ou setores financeiros que fomentem o governo, que invistam no governo, que deem diretamente dinheiro no governo para campanhas e tudo mais.
Então, essa lei, ela é retardada? Mas ela significa algo muito importante. Ela é uma prova prática de coisas que perpetuam até hoje, que são criadas hoje em dia também, né? E que existem hoje em dia, não só antigamente, que são feitas para um intuito estatal que tem por objetivo apenas o Estado e não as pessoas. Para quem tem a ilusão ainda de que o Estado é uma representação legítima das pessoas, da sociedade, não é. Dos indivíduos, não é. O Estado, eu tenho que repetir constantemente, é uma instituição parasitária, é um parasita que subsiste às custas de toda a população que produz, retirando dinheiro e recursos de forma coercitiva, roubando seu tempo, roubando seu dinheiro, roubando seu patrimônio. Isso é o Estado. Assim como essa lei, existem várias outras leis absurdas. Para quem não sabe, por exemplo, quando eu falo, a lei do salário mínimo foi criada para poder deixar negros sem trabalho. Nos Estados Unidos, quando a lei do salário mínimo foi criada, aqui nos Estados Unidos, ela teve por intuito não deixar os negros trabalharem. Porque os negros, eles não tinham muito conhecimento técnico, eles não tinham educação, eles não sabiam ler. Então criaram uma lei porque eles estavam começando a trabalhar e disputar trabalho com os brancos, trabalhos que geravam salário, né? Então os racistas ficaram incomodados e criaram uma lei para que não valesse mais a pena para o cara que tinha um negócio pagar aquele valor todo que era obrigatório para um negro, para que ele pudesse trabalhar e disputar com os brancos. Olha que loucura. A lei de proibição à maconha, por exemplo, é uma lei que foi feita para poder prender negros. A maior parte dos americanos que fumavam a maconha, consumiam a cannabis no sul dos Estados Unidos eram negros. Não havia nenhuma menor importância com a maconha na época. O intuito era achar algo que os negros faziam, majoritariamente, para poder prendê-los. Assim, você pegava um negro fumando maconha, você podia dar porrada, você podia prender. E quem acha que eu estou viajando aqui na maionese, vá pesquisar, vá procurar a história, não precisa acreditar em mim. Quem confia já em mim, beleza, absorve a história. Quem não confia, vai pesquisar, vai se inteirar sobre o assunto. Então o ponto é esse, que o Estado está sempre criando leis, está sempre criando regras, está sempre criando punições com o objetivo de satisfazer o próprio Estado, as pessoas que estão no governo, as pessoas que estão aliadas ou que financiam aquele governo. Então esse negócio de, tá na lei, não tá na lei. Gente, nem tudo que tá na lei é ético, é defensável. É por isso que eu falo, sonegar imposto é legítima defesa. Porque a tributação que é cobrada do cidadão não é ética, não é aceitável, não é prudente. Então você deve buscar formas de sonegar imposto. Outro exemplo, você quiser produzir açúcar na sua casa, eu quero mais que você produza. Não é porque tá na lei que, ai meu Deus, é errado. Não, não é errado, não tem nada de errado em você fazer açúcar na sua casa. Os americanos são criminosos porque eles estão fazendo açúcar. Eu me tornei um criminoso porque eu fiz açúcar na minha casa. Na minha casa não, porque eu não tô em casa, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então entendam, a escravidão já foi legal. O nazismo, a perseguição a judeus e a colocada dos judeus e a tortura deles em campos de concentração foi algo legal na Alemanha em algum momento. A maconha é legalizada na Jamaica, é legalizada aqui na Califórnia e outros estados americanos, é legalizada na Holanda. Não é uma lei aceitável. Quem quiser fumar maconha, fume. Tem religiões que tratam a maconha como tomar um café, que é algo ali da cultura deles, que eles fazem diariamente, tem a ver com a religião deles. Assim como tomar café, o cafezinho que a gente toma à tarde e à noite nas nossas casas, em algumas culturas é visto como droga. Você sabia que muitas culturas não tomam café? Porque entendem o café como uma droga? O café ele tem um efeito sim no nosso sistema nervoso, então ele pode ser considerado uma droga. Então entendam, o fato de ser legal não quer dizer que é correto, que tem que ser defensável, aceitável e ético. E o fato de não ser legal não é. Então essa lei da açúcar ela não só mostra
que o Estado age em fruto de interesses de pessoas grandes que fazem lobby com o Estado, que tem aquele contato com o Estado, como ele cria coisas ali de utilidade a seus próprios governantes ou coisas que não fazem o menor sentido. Parem de acreditar que essas pessoas estão ali para representar a vontade popular, para solucionar problemas da sociedade. Essa não é a prioridade deles. Eles vão fazer isso sob pressão, eles vão fazer isso para dar alguma justificativa, mas vão fazer num nível muito baixo do que seria a realidade ou que esse ideal que foi criado na cabeça. São pessoas que estão ali para ganhar dinheiro fácil, trabalhando pouco, para ter poder, para garantir os próprios ideais e interesses. E não para representar um todo. Cada um ali está pensando principalmente no seu, depois na sua família, depois no seu dinheiro, depois nos seus interesses, por último nas suas ideologias, e depois vai pensar no todo o resto. Então, espero que tenha ficado claro essa mensagem do vídeo de hoje. É isso que eu queria chegar com a construção dessa lei absurda, né, criada pelo Castelo Branco, assim como a lei que proibiu cassinos no Brasil, é o último exemplo que eu quero usar. Vocês sabem por que o cassino foi proibido no Brasil? Simplesmente porque o presidente na época não era o Castelo Branco, eu não me recordo agora qual é o presidente, mas era um presidente do regime militar também, se eu não me engano, mas enfim, um presidente brasileiro tinha problema com o jogo. Os cassinos existiam no Brasil, era algo que movimentava circunstancialmente a economia do Brasil, eram propriedades de muitos empresários no Brasil, davam emprego a muitas pessoas e tinham muitos consumidores, pessoas que gostavam de jogar. Tudo em livre acordo, jogava quem queria, tinha cassino quem queria, trabalhava em cassino quem queria, mas era algo que existia, atendia uma demanda de livre e espontânea associação entre todo mundo. E gerava empregos, gerava recurso na economia. Simplesmente um presidente tinha problema com o jogo, a sua mulher, primeira dama, virou para ele: ou você para de jogar e proíbe cassino no Brasil, ou eu te largo. E o cara, para a mulher não largar ele, foi lá e assinou um decreto proibindo cassinos no Brasil. Olha o tamanho do absurdo. O cara tinha um problema pessoal, assim como algumas pessoas têm problemas com bebida. E eu bebo. Talvez você que esteja vendo esse vídeo, você bebe. Então, a mãe da pessoa, ou a esposa da pessoa, ou o marido da pessoa que tem problema com bebida, vai querer proibir a bebida. Mas pra gente, a bebida não causa nenhum problema. Eu tomo 1, 2, 3 cervejinhas, tô tranquilo, parei. Eu tomo 2 taças de vinho, tô tranquilo. Eu não me embriago, eu não vomito, eu não me excedo. Então, pra mim, a bebida não faz mal nenhum. Não é porque a bebida faz mal pra alguém que eu vou querer que a pessoa tenha o direito de proibir a bebida pra todo mundo. Você que tá vendo, você não acha jogar legal? Problema seu. Não jogue. Você não pode querer proibir para toda uma sociedade. As pessoas têm o direito de fazer o que elas querem com a própria vida, com o próprio dinheiro delas. Eu vou em Vegas, eu vou jogar pra caralho. Com o meu dinheiro que eu trabalhei, que eu tenho para gastar, fruto do meu trabalho, do meu esforço. Eu gasto ele como eu quiser. Vocês conseguem compreender essa questão? Se eu perceber que eu tenho que cuidar de um problema com o jogo, eu tenho que me tratar, eu tenho que parar de jogar e não querer proibir o jogo pro mundo inteiro. Essa é a perspectiva desse vídeo, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, se gostou do vídeo, deixa o like. Se discorda, pode deixar um comentário, ou se tiver alguma coisa a acrescentar, eu sempre leio todos os comentários com muito carinho. Se inscreve no canal, um abraço e até a próxima.